Mas vamos começar aí sua opção. Vamos lá. Ok, agora foi. Aí. Boa noite. Podem ir colocando aí no chat, tá bom? É, vamos lá. O intuito daqui da live é a gente fazer um bate-papo, né? Mostrando também ali no gráfico alguns insights, né? Algumas coisas do operacional. E aí eu trouxe hoje, é meu convidado, o GK, que Show. é o rei dos SMTs. Hum, Falo que ele é o rei dos SMTs. Assisti uma live dele hoje muito boa, de SMT, que ele postou, né? Ontem, foi ontem, no É, YouTube. Muito boa, eu gostei muito. Eu estava assistindo hoje. E o SMT, ele também tem a ver com o meu operacional. Mas ele falou uma coisa que eu já não utilizava, né? Eu utilizo o SMT para reversão, mas para direcional eu já não tinha visto, então eu gostei pra hum, caramba, muito bom. Então eu vou aqui começar agora com o GK e ele vai explicar aí um pouquinho de como foi a trajetória dele para poder ele chegar até aqui, né, com toda essa performance que ele tem hoje. show, Bem-vindo. show. Muito bom, valeu, Dai. Bom, gente, boa noite para vocês, né? Prazerzaço aí estar com vocês hoje. Poder conversar um pouco aí sobre trade, etc. Passar algumas visões para vocês. Bom, como a Dai falou aí, já o rei do SMT, essa aí é boa, né? Eu soltei, né? Foi ontem, eu tô fazendo uma série ali pro YouTube, ali no meu canal, a respeito dos SMTs de mercado, né? Então eu trouxe ali a parte um, aí trouxe agora a parte 2 falando ali sobre a diferença, né, do SMT de continuidade e de reversão de mercado, né? Muitas pessoas acabam tendo o SMT apenas como reversão, mas também dá para utilizar como continuidade. Então acho que ficou bem bacana mesmo, né? Eu não curti muito o vídeo, para ser bem sincero, porque foi o primeiro vídeo que eu fiz gravando, né, sozinho. Geralmente eu sempre faço ao vivo, igual a gente tá aqui, então pode olhar o chat, pode conversar, a dinâmica fica bem melhor, né? Agora sozinho ali eu achei bem estranho, né? Então eu não curti muito, não. Eu tô pra fazer outro aí e soltar lá também, né? Vou manter aquele, mas eu vou fazer outro ali. E o incrível que pareça é que quando eu fiz essa aula também ali pro VIP, também foi a mesma coisa. Eu também fiz a primeira parte, eu não gostei, eu fui e regravei com o pessoal. Acabei não curtindo mesmo, né? Mas é isso daí. Bom, eu nem sei quantos anos já tem de mercado aí, não tenho tanto tempo de mercado, né? Eu sempre falo pro pessoal que eu não tenho muito tempo de mercado, mas o tempo que eu tenho foi um tempo bem intenso, né? Existe uma frase que o pessoal fala de que a intensidade ela distorce o tempo, né? Então, quando eu comecei no mercado, realmente eu acabei me jogando aí e, como se diz, e fui muito intenso, né, nisso, né? Comecei a estudar mesmo, comecei a viver a realidade de mercado, né? Que é aquela realidade de 24 horas você tá olhando o gráfico, fazendo backtest, procurando informações, trocando informações, conversando, fazendo isso daqui que nós estamos fazendo hoje, né? Bastante call, bastante live, sempre presente ali. Com o pessoal que eu olhava assim, já via que o pessoal tinha um pouco mais de experiência, né? E é isso, não tem muito segredo não, né? Então foi basicamente nesse sentido, né? Até que eu consegui encontrar aí o canal do Michael, né? Comecei a estudar e, bom, hoje tô aí, né? Hoje estamos aí, né? Desse jeito. Mas basicamente nesse sentido. Ah, e o Marcos falou aqui, quero ver quando vai ser uma aula de quarto com vocês dois. Aí sim, fica top mesmo, hein, cara? Vamos Muito bom fazer, mesmo. vamos marcar. Vamos marcar. Eu Fica tô muito nos bom. quartos, né? Boa, boa demais, Ah, gente. Muito bom. Bastante conceito, né? A jeito que a DAI opera, não sei se vocês operam também, mas ali para um voltado, digamos assim, para um swing trade, né? Como que tá o quesito operacional de vocês falar nisso daí, galera? Vocês são mais do day trade ali, mais do swing trade, como é? Eu sou meio de lua, pra ser sincero. Às vezes eu tô fazendo algumas negociação ali já em 5 minutos, às vezes já tô fazendo uma negociação mais em 4 horas. Meio avulso, digamos assim, né? Não tenho muita definição, não. A grande parte do meu operacional realmente ela é definida para swing trade, né? Para o HTF, digamos assim. Não vou nem colocar como swing trade, vou colocar como HTF, né? As leituras mais macro ali de mercado, cenário diário, semanal, mensal, trimestral, essas coisas. É mais nesse sentido. eu não vejo 5 minutos há anos. Desde que eu mudei pro swing mesmo, assim, tem uns 2 anos, assim. Aí Show. eu dei uma refinada, né?
eu ficava naquilo de refinar, né? Quando a gente começa Isso falando, aí, vamos verdade. refinar, que tá errado, não é para refinar, hein? Pelo amor de Deus. É, É, mas no começo é assim, né? A gente aprende e fica nesse negócio do fractal, que na verdade, você até falou isso na live, que é verdade. E quando a gente vai fazer swing, não se refina, não fica refinando. Ó, eu tô lá no semanal, aí eu vou refinar no M1 o stop, entendeu? Tipo, aí acaba, né, que você vai levar stop mesmo, realmente. pior Vai que é dar verdade. stop. É, então Verdade. você tem que ter definido o que você vai operar. Você vai operar É. swing? Vai operar day trade? O que que você vai operar? Aí sim vai partir o seu stop dali. Mas eu aprendi com esse negócio de ficar refinando que é sempre bom a gente manter o stop no tempo operacional que nós estamos operando. É verdade, isso daí assim. Eu lembro que quando eu comecei ali em agosto de 2023, né, que eu comecei a educar o pessoal, eu até passei um pouco dessa visão, porque eu já fiz muito disso, né? Como eu sempre negocio a partir do SMT, e eu já tenho uma boa base de SMT, já sei como utilizá-lo e coisas do tipo, às vezes eu até chego, né, a ver um SMT ali por um gráfico diário, por um gráfico semanal, reduzir ali um time, né, para procurar uma entrada, só que aí depois eu comecei a perceber que isso estava complicando o pessoal mais do que ajudando, né? Porque as pessoas ficam com aquela ideia na mente, ah, não, mas eu tenho que pegar algum trade e fazer 10R, 20R, coisas do tipo, né? E não é bem assim, né? Então, durante o processo, né, quando você vai tendo contato com as pessoas, conversando, educando e tal, você vai vendo algumas coisas e você mesmo vai se corrigindo, né? Então, isso daí foi uma das falas que durante o tempo eu também corrigi, pra ser bem sincero, viu? Eu acabei tirando um pouco dessa ideia de refino. É, obviamente, né? Tem como você fazer isso daí, só que assim, acho que vai demandar muito mais experiência que muitos acabam não tendo, né? Então, no final vai ser mais frustração do que sei lá o quê. Então, às vezes não compensa mesmo, viu? Pra ser bem sincero, né? E essa questão da fractalidade também, né? Foi algo que eu comentei, né? Acabou batendo bastante porque isso daí se tornou bastante conhecido, né? Acredito que muitos de vocês já devem ter ouvido essa frase, né? Que o mercado ele é fractal. Realmente, né? Existe essa informação de que o mercado ele é fractal, né? Você tem essa fractalidade do tempo e do preço. Porém, a gente não tem uma fractalidade informativa, né? Não existe esse fractal de informação, né? A gente tem que entender as informações que são feitas no gráfico diário, que são feitas no gráfico semanal, que são feitas no gráfico mensal. Entender, né? Não sei se vocês utilizam matrizes como um Fair Gap, como um bloco de ordem, coisas do tipo, né? E para esses times, quando a gente observa um Fair Value Gap, por exemplo, em um gráfico mensal, pô, você tem que entender a dinâmica de todo mês que foi trabalhado para poder gerar aquele Fair Value Gap mensal, né? Na grande maioria das vezes ele vai ser formado aí como eu posso falar, com uma certa agressividade, né? Então aquele mês foi um mês de muita expansão para poder gerar aquele Fair Value Gap, entendeu? Então sempre tem que ter em mente isso. E obviamente que o trabalho de Fair Value Gap mensal, por exemplo, ele vai ser muito diferente do que de uma hora, né? Então tem toda essa dinâmica por detrás que a gente tem que compreender para não querer ficar refinando tudo e não querer jogar tudo para fractalidade de mercado. Isso daí é algo que eu corrijo bastante o pessoal, né? Infelizmente a galera ali de Mas é que porque quando estourou o SMC, é, né, teve o falar boom. Elliot, né? É, teve o boom do SMC aí. É, eu Né? ia falar Todo o mundo Elliot também, né? falava ali que, que era isso, né? Eu tenho, que o mercado era fractal, o tempo era fractal, aí todo mundo começou a refinar. Você olhava assim, todo mundo que estava nessa linha aí de SMC, o que que eles falavam? Eu até falei com um aluno da comunidade ontem. Falei, eles viam o ICT como que order block, choque, boss, Isso aí, sim. estrutura, né? Sendo que, meu, tem nada a ver. Mas tudo bem, foi isso que implantou na internet e é isso que a galera assimilou ali. Então, eles viam a ICT, a CMC desse jeito, né? Sendo que a SMC é uma coisa, a ICT também é outra. Então, isso acabou induzindo muita gente a ir cometendo esses erros. Até eu mesmo, no começo, eu fiz isso. Uhum, Porque no começo você estava estudando o ICT, aí você ainda não entendia que o ICT era sobre o tempo, que a ICT é sobre tempo. E aí você pegava a leitura ali do SMC que todo mundo estava fazendo
ia fazer o quê? A mesma coisa que eles estavam fazendo. Até você se achar, né? Encontrar o que realmente tem que estudar para poder você mudar em relação aos outros. Sim, sim, isso daí é real. É verdade. Eu ia falar do Kabum, né? Não só do SMC, mas também do pessoal de Elliott ali, né? Que tava falando que o mercado era fractal, e aí Sim. era um dá um pra lá, e aí refinava um dá um, e ficava um monte de coisa lá. Falei, putz. O Marcos perguntou, né? Deixa eu ver que sua pergunta aqui, eu tinha lido, Ó, mas já esqueci. Você passou por aqueles conceitos de análise técnica do varejo antes de cair no ICT? Cara, então, na verdade é o seguinte: antes de eu entrar no mercado, eu tinha outros hobbies, digamos assim, né? Eu sempre gostei muito de. Eu já comentei isso com o pessoal, né? Eu sempre gostei muito de estudar ali filosofia e teologia, né? Eram duas matérias que eu sempre estava ali estudando, etc. Sempre comprando livros dessas áreas, né? Desses assuntos. E quando eu vim para o mercado, eu trouxe essa mente, né? Eu trouxe a mente, digamos assim, a mente filosófica, né? A mente crítica, que você olha para as coisas e fica criticando, né? Perguntando se realmente é aquilo ou não. Então, eu até cheguei, entre aspas, a passar, né? A primeira mentoria que eu fiz, eu lembro até hoje, né? Foi junto com o meu sócio que a gente iniciou, né? A gente já veio de uma época de festas, a gente fazia evento, festas, etc. E a gente decidiu embarcar no mercado. A primeira mentoria que eu fiz, eu paguei R$ 3.500, foi aqui em São Paulo, ela foi presencial, durou aí, se não me falha a memória, uns 7 dias, digamos assim. E eu aprendi suporte e resistência, né? Para ser bem sincero. Só que aí, uma das coisas que o pessoal falou lá, né? Na época era para B3, né? Nem sabia do mercado Forex, era para B3. Eles falaram sobre uma leitura dos big players, né? Que eles faziam que na B3 você tem aquele time on traders, né? A qual você consegue olhar o posicionamento, né? Das ordens do pessoal, as corretoras e tudo mais. E baseado nisso daí, eu peguei isso daí, gravei isso daí na mente, falei, caramba, big player e tal. E aí eu comecei a estudar junto com meu sócio, a gente foi estudando e logo de cara ali, falei, cara, acho que não é isso daqui muito não, viu? Acho que o negócio não vai por isso daí não. Então a gente já começou a criticar. Aí até que a gente encontrou um cara chamado Fabrício Staglianato, né? Se vocês pesquisarem aí ele no Instagram, vocês vão conseguir achar. Ele realmente que abriu a visão assim, porque ele tem uma leitura que ele fala que é a leitura do rastreamento dos big players, e ele faz lá no B3. Então ele observa o posicionamento das ordens da Tullit, da UBS, JP Morgan e vê, né, Bradesco também, vê como que essas pessoas estão posicionadas, né? Então ele diz basicamente que essas corretoras são corretoras de PJ, né, de pessoa jurídica, enquanto Modal, Rico, XP são corretoras aí de PF, pessoas físicas. Então ele fazia essa leitura para ver como que estava o posicionamento das ordens desses caras, né? E aí, cara, ele pegava três ali, surfava 1.000 pontos, 2.000 pontos, coisas de maluco, né? Só que também, às vezes, tinha algumas ré aí de 500 pontos e olha lá. Então, assim, daí, cara, eu já vi que o mercado não era aquilo que estava sendo vendido, né? Tanto no YouTube, etc, né? Acho que travou aqui ou vocês estão me ouvindo aí? Tá vê me aí. ouvindo aí? Eu tô, tá Ah, tá, tranquilo. show, beleza. Não, aqui apareceu aqui. Tá normal? De boa. É que apareceu aqui pra mim aqui que a internet tinha falhado. Enfim, então, daí, cara, teve um grande leque, né? Eu comecei a perceber que não era dessa forma que estava sendo vendido, né? Aí, baseado nisso, eu já excluí, tipo, 70% dos conteúdos que eu tava observando, tanto no YouTube quanto no Instagram. Já parei de seguir 70% das pessoas, porque eu vi que o discurso deles era o mesmo. Aí depois acabei caindo ali no SMC. E só que o do SMC também foi bem rápido, porque ele não responde, né? É muito subjetiva a questão das estruturas de mercado. E aí eu fui para o ICOF. Então o ICOF que me deu um grande norte, né? E o ICOF ele foi, eu posso falar que ele foi uma grande um grande auxílio para mim compreender as coisas que o Michael estava apresentando, né? Em Wyckoff você tem aquela questão do tempo e volume, né? E do Michael ali era tempo e preço. E algumas coisas que o Wyckoff acaba apresentando dentro da sua teoria, ela confluencia ali com o do Michael, né? Então a primeira aula ali que eu assisti foi a aula do Wyckoff versus IPDA. Não, se não me engano, eu acho que a primeira aula foi o Michael batendo em Elliott Waves, e aí depois foi o Wyckoff versus IPDA. E aí eu compreendi ali a dinâmica do Michael, e desde então eu tô estudando lá, entendeu? Mas eu não demorei muito não para fazer isso, porque como eu falei, foi muito intenso, né? Então, muito dessas mudanças aí, elas ocorreram em um período de tipo um mês, entende?
Um mês, porque eu ficava criticando muito, cara. Uma coisa que eu sempre falo pro pessoal é sejam críticos, né? Até mesmo de mim. Critica pra ver se aquilo que eu tô falando realmente é real, né? Essa questão da aula que eu soltei do SMT aí, de continuidade e reversão. Pô, me critica, vai ver no gráfico pra ver se isso daí acaba funcionando ou não. Pega a relação de todos os topos e fundos, observa se ocorreu isso daí ou não, entendeu? Então é basicamente nesse sentido. Então, ser crítico me ajudou, cara. Não demorei muito tempo, não, nessa, nesses outros conceitos, entende? Cheguei bem rápido mesmo nessa ideia do ICT, justamente por conta disso, cara. Justamente por conta disso daí. Essa questão da gente sempre buscar também, né? Acaba auxiliando. Porque eu também, né? Como sempre, eu comecei no price action também. Então eu vi tudo ali, vi tendência, vi padrão, vi tudo. Tudo que eu podia ali, eu vi de price action. Também fiz a primeira mentoria. Aí deu 3 meses, eu encontrei outra, eu fiz outra. Uhum. Foi indo, eu também fui passando assim. Por isso que em relação a muitos, eu também não tenho tanto tempo de mercado assim, né? Sim, sim. Vou fazer 4 anos esse ano de É, mercado. mas esse tempo de mercado também não significa nada, né? O cara pode muito bem ter anos de mercado e Foi a só está questão, fazendo coisa ruim. foi a questão da intensidade, igual você falou. Exato. Tipo, eu fiquei uns 2 anos estudando sem sair de casa. Ah, exato, exatamente, né? Exatamente isso daí. Ah, Foi nesse sentido, né? Esses uhum, dias mesmo eu publiquei um story que meu sócio marcou, que ele tá fazendo quase 500 pontos por dia ali no índice. E eu falei, pô, o cara tá fazendo 500 pontos nos índices, mas ele já passou 500 madrugadas fazendo backtest, né? Só para poder dar uma alusão do quanto que a gente ficou trabalhando em cima disso, né? Que é isso daí, pô. exatamente. É aquela velha Aí, história, né, mano? eu até tava falando, gente, é assim, ó, a maioria por aí vai vender que vocês vão fazer seu trade de qualquer lugar, vai estar uma vida super tranquila. Uhum. Você vai chegar nessa vida super tranquila. Só que a questão é que eles não falam o que você vai passar antes. É, tem essa, né? Que você vai passar antes, o que você vai enfrentar e etc, Sim. né? E todas essas questões aí por detrás. É, pois é, nesse sentido mesmo, viu? É Bom, nesse sentido mesmo. deixa. Eu vou Março. liberar para você compartilhar isso a tela. Ah, tá. Compartilhar a tela? Fechou, beleza. Bom, assim, você tinha falado, eu acabei não preparando muita coisa não, tá, gente? Então, o bom seria realmente a interação de vocês, né? Fazer perguntas, etc. Fica à vontade aí, né? A Gente, dinâmica ficar interessante aproveita, também. aproveita aí para Hum. perguntar. Só ver ali o que o Marx falou. Que o mercado fractal já escudo isso há tempos, mas a introdução do tempo na análise foi CT, mas a ideia também de que o tempo per fractal formala a sua do quarter. Ah, boa, Marcos, top demais. É, tem essa questão, né? Realmente, assim, por esse fractal, o tempo também ele acaba sendo fractal. A única coisa que eu pontuo é que as informações elas não são fractais. Exatamente isso daí. Uhum. É pra mim já compartilhar? Como que é? Deixa, vê se tá liberado aí. Vamos ver agora. Aqui a tela toda, ou só o Trade View? Só o Trade View, né? Melhor. Vê aí como que vai ficar. Tá de boa. Dá para ver Tá? Só agora, tranquilamente. deixa eu só ajeitar esse negócio aqui que ficou confuso. Aí. Dá pra ver aí normal? Tá de boa a imagem? Tá pequeno? Como que tá? É porque eu tenho Tá só um bom, monitor, só que eu faço a divisão, né? Então, sim. não sei, tá? Ficou de Não, mas boa? tá bom, dá para ver tranquilamente. Show, show, show. E aí, gente, tá bom? E Falem aí. aí? Ótimo. Tá Fazer bom. alguns rabiscos aqui pra ver e tal. Tchu, tchu, tchu. Consegue ver tudo aí? Tá nítido também? Sim. Então, beleza. Top demais. Só ver que o Marcos aqui falou também. Percebo que no seu bico você explorou muitos core content de CT. Nunca parei pra ver o que é core content. Pode me dar uma palhinha do que é? Ah, boa, cara. Core content já tá aí, um bom início aí pra gente poder começar em algum assunto, né? Assunto da core content é o seguinte, porque se vocês vão ver isso daqui muito ali, né, no canal do Michael, a core content ele é a mentoria principal do Michael, né? Eu sempre falo pro pessoal que todos os assuntos
advém da Core Content, né? Então, mentoria 2022, mentoria 2023, 24, 25, Chart Content, Forex Sniper, todas as outras, cara, todas as outras ela depende, né? Porque a Core Content ela é a grande construção, entendeu? A Core Content ela tem 12 meses. O Michael destrinchou ela durante um ano, né? Então ele começou em meados de 2016. Se não me falha a memória, acho que foi agosto, né? Agosto, outubro, novembro, dezembro. Exatamente, ele começou em agosto, que são 4 meses, né? Em 2016. O Gente, áudio vazando. tem áudio vazando. Calma aí. Deixa eu ver Acho que se é eu... Ether. Pronto. Aí. Mutei. Então ele começou ali em meados de 2016, né? Meados de agosto também. Depois que eu fui perceber isso, né? Que eu também iniciei o VIP em agosto. E aí teve os 4 meses. Então, por isso você entra ali no canal dele, você vai ver 2016, mês um, 2, 3 e 4. E aí depois ele retorna em 2017. E aí ele aplica do mês 5 ao mês 12. E a Core Content tem muitos assuntos que ele aborda na Core Content que ele não retorna a esses assuntos, né? Assuntos dos quarters, por exemplo, o assunto do IPDA ele até retorna, mas a forma como ele explica ali no mês 5 ele acaba não retornando mais, né? E além de todas essas questões, além de assuntos que ele não retorna a falar sobre, a Core Content é a mentoria que te dá a base para você conseguir compreender a mente dele, né? A mente dele é uma mente construtiva, então todos os assuntos que ele solta, todos os assuntos que ele libera ali, são assuntos construtivos, né? Eu sempre falo isso pro pessoal, quer estudar? Estuda, mas estuda de uma maneira construtiva. Não adianta você entrar no canal dele e só procurar aula de Order Block, porque você ouviu falar de Order Block, e você vai e quer assistir a aula de Order Block. Aí você vai lá no mês 4, vai achar a aula de Order Block, vai assistir e vai usar erroneamente. Entende? Por quê? Uma compreensão boa que eu expliquei para o pessoal a respeito dos blocos de ordem, ela vai vir antes de tudo no mês um de 2016, onde o Michael ele explica sobre as condições de mercado, né? Acumulação, expansão, retração e reversão. E aí, se eu não me engano, acho que as 3 primeiras aulas do mês um ele vai mostrar as condições de mercado e vai mostrar o que que essas condições de mercado formam. Aí ele mostra a questão do como que os blocos são formados. Então, as pessoas que entendem essa dinâmica, quando assistem uma aula de blocos de ordem, tem uma outra compreensão, entendeu? A forma como a gente marca blocos de ordem, cara, é totalmente diferente do que você vai ver aí fora, justamente porque a gente compreende toda a construção do bloco de ordem. Fora dezenas de outros assuntos também que a gente acaba utilizando de uma maneira totalmente diferente. Então, a Core Content ela traz essa base para você. Você consegue compreender todas essas coisas, consegue ter uma construção, que tudo está ali de maneira construtiva, né? Uma aula vai fazer jus à outra, um conceito faz jus ao outro. Então, você compreendendo o que ele está explicando na Core Content, você pode assistir 2022, você pode assistir 2023, 2024, 2025, você pode assistir a Chart Content, né? Que a Chart Content seria aí os modelos operacionais, que você consegue compreender tudo, cara, literalmente tudo. Você não vai ficar com dúvida em nada. Eu tenho pessoas, né? Eu tratei com pessoas que já tinham estudado, antes de fechar comigo, estar ali comigo, já tinham estudado, por exemplo, 2022 e tinham uma compreensão. Aí, quando começou a me acompanhar ali, eu começou a ver o que eu estava explicando sobre as aulas, a compreensão foi totalmente outra, entendeu? Abriu, tipo, um leque, assim, de visão para eles, né? Então, realmente, cara, assim, se você quer compreender o ICT, isso seria a alfabetização do ICT, exatamente, Marcos. Você quer compreender essa teoria, mas compreender na sua totalidade mesmo? Esse é o trabalho que você tem que fazer, entendeu? Não adianta ficar pulando de galho em galho, não adianta querer assistir 2022. Eu antes recomendava 2022, né, no começo, mas eu recomendava, eu já falei isso pro pessoal, foi algo que eu me corrigi, né, como eu tava falando no começo. Conforme você vai tratando com as pessoas, você vai se corrigindo, né? Eu falava, eu via todo mundo falando, 2022, 2022. E eu falava, 2022, começa por aí, né? Eu ia seguindo nessa ideia. Só Ai, que 2022, cara, ele vai apresentar modelos operacional e às vezes para as pessoas que estão começando, o modelo operacional não vai adiantar nada. Você precisa entender a dinâmica do mercado primeiro. Você precisa entender como que ele vai estar se movimentando, por que que ele vai estar se movimentando, o que que ele vai estar buscando. Então, o modelo operacional para um iniciante, cara, a mesma coisa você pegar um recruta, jogar ele no meio da guerra e dar um fuzil na mão dele. Uma hora ou outra ele vai acabar sendo destroçado pelo inimigo, que é o que acontece com 100% da galera, entendeu? Então, não compreende
Por exemplo, se você assiste uma Core Content, o modelo 2022 para você vai ser uma totalmente diferente, porque você vai compreender quando que você vai usar esse modelo. Não é só porque houve ali um MSS e gerou um Fair Value Gap que você vai entrar naquela negociação. Não é assim, entendeu? Muitas vezes eu negociei contra esse modelo, né? E vi pessoas negociando com esse modelo tomando stop na cara, porque não fazia sentido utilizar ele ali. Então, se você quer realmente dominar essa teoria, quer entendê-la por completo, cara, você tem que estudar Core Content, entendeu? É isso que tem que ser estudado. Depois, você pula aí para 2022, 2023, e aí você vai ver que sua compreensão vai ser outra, entende? Mas trabalho de casa é Core Content, cara. Todas as pessoas que você for conversar, que entende da teoria mesmo, né? Que não são só influenciadores, mas que realmente vivem essa teoria. Então você entra ali no Twitter, você encontra muitas pessoas que vivem essa teoria, e eles vão sempre fazer essa mesma recomendação. Sempre é Core Content, cara. Sempre, sempre, sempre ela. Depois dela, aí você pode assistir qualquer coisa, que aí você vai conseguir compreender a ideia que ele está passando, etc. e tudo mais. Mas exatamente isso que é a Core Content, entendeu? É por isso que sempre falo pro pessoal, né, que um membro nosso aí que já finalizou boa parte da Core Content, ele é superior a muitos mentores que tem por aí. Justamente porque o cara tem um nível de construção, um nível de ideia que muitos mentores não têm, entendeu? Então é um pouco complicado, né, cara? Mas é basicamente nesse sentido, entende? Então, para quem tem interesse realmente nisso dessa teoria, cara, se joga aí na Core Content, o conteúdo é em inglês, obviamente você vai ter que ligar a legenda. Mas assim, é o que eu sempre falo pro pessoal, algum ponto da sua vida você vai ter que fazer algum sacrifício, entendeu? Você vai ter que remar contra a maré. Qual é o ponto que você vai querer, entende? Vai querer ficar remando contra o mercado, e passa 2, 3 anos no mercado, não tem uma constância, não tem um modelo operacional, não tem nada, tá só explodindo conta, tá vivendo naquela gangorra do vai e não vai. Então, meu, para um ano da sua vida aí, e estuda Core Content, entende? Joga a legenda ali no 0,5 ou menos que isso, deixa bem lento, vai analisando o que ele está falando, fazendo as anotações e tudo mais. Até hoje eu tenho o meu caderno da primeira vez que eu zerei a Core Content, cara. Até hoje, entende? E olha que eu não sei inglês, tá, gente? Eu não sei nada de inglês. Se você falar comigo em inglês, vai ficar falando sozinho. Se mandar mensagem, vai ficar falando sozinho também, porque eu literalmente não sei nada. Só sei aquele básico, né? Que é falar bom dia, boa tarde, boa noite e pedir uma cerveja, né? Só isso. O restante não sei mais nada, entendeu? Então, eu ligo a legenda, como todo mundo, e assisto. Normal. Tem que pagar o preço, né? Essa é a grande verdade, né, cara? Então é basicamente isso. Assim, eu tenho, né? O pessoal fala isso, né? Em vez de eu estudar lá no canal, eu vou assistir você. Mas mesmo assim, eu sempre recomendo o pessoal, né? A ir lá e assistir, porque assim, o que que acontece? Se a gente parar aqui agora e definir um livro para a gente ler aí, baseado na construção social que vocês tiveram, baseado na educação que vocês tiveram, baseado no ambiente a qual vocês cresceram, vocês vão ter uma compreensão e eu vou ter outra compreensão. Então é naturalmente que no mesmo livro, destinado a diversas pessoas, existam aí diversas compreensões, justamente por conta dessas nuances aí que diz respeito à relatividade de cada um. Ou seja, mesmo que eu pegue o conteúdo que eu apresente, às vezes se faz necessário vocês assistirem algumas aulas, né? Então eu sempre recomendo pro pessoal, tipo, ó, tal aula, galera, vai lá e assista, porque talvez você possa ter uma compreensão que eu não tive, entende? Isso daí é natural, cara. Isso daí não posso falar, uma verdade absoluta, né? A gente É prova isso. isso com. Isso Pode falar. aconteceu em relação ao Dai, né? O próprio aluno do ICT. Uhum, uhum, Ele foi aluno exatamente. dele ali, oficial, e aí compreendeu a fundo o que ele estava falando sobre o tempo e acabou que desenvolveu aí os córtex. Exato, exatamente, nesse sentido, entendeu? Mas se o cara fosse só ficar replicando as minhas informações ou coisa do tipo, eu não teria gerado isso, né? A minha É, preocupação hoje é gerar pensadores, para ser bem sincero, né? Não só traders que ficam replicando, é pensadores, você se questionar, porque aí você pode gerar um modelo de negociação bem interessante. A próxima aula que eu vou fazer a respeito do SMT vai ter um insight que eu recebi de um cara que assistiu a primeira aula. Ele não está no VIP, ele não faz parte do ambiente, mas ele assistiu a primeira aula, ele fez o backtest e aí ele me trouxe um insight a respeito do SMT com K-Level. Eu falei, caramba, cara, eu nunca pensei nisso, tipo, eu nunca parei para observar isso, entendeu?
Pra vocês verem, né? Pô, o cara assistiu a aula a primeira vez, fez o backtest, baseado no backtest que ele fez e de algumas outras coisas que ele já conhece, ele definiu algo e funcionou, entendeu? Não foi algo assim meio que aleatório. Não, é algo que realmente funciona. Ele me mostrou ali e tal. Foi até um cara que eu publiquei lá no Instagram que ele fez, se não me engano, acho que US$ 19.000, US$ 18.000, alguma coisa assim, né? Ele já tem uma experiência de mercado, obviamente, porém ele pegou esse conhecimento, aplicou, utilizou algumas coisas ali dele e criou um próprio insight. Falei, cara. Perfeito, entendeu? Perfeito. Que É, talvez o insight que ele criou, que eu vou trazer, só para terminar, Uhum, pode ser, assim, uma total diferença para outra pessoa, entendeu? Então é nesse sim. sentido, né? O que eu vejo hoje é que a galera ficou muito acostumada em esperar a pessoa fazer, né? É, Ela passar ali. Então, por exemplo, ó, tudo bem, a gente, por exemplo, eu tenho mentoria, você também, as pessoas, é legal seguir alguém para ter uma direção, né? Porque tem tanta gente no YouTube que você fica perdido. Então, é é. legal você seguir para ter uma direção. Só que seguir não quer dizer que você não vai estudar. Meu, várias vezes eu pegava a mentoria, eu fiz um monte, tá? Nesse meu tempo, um monte. Entrei em várias comunidades, eu fiz várias. Só que eu estudava por fora. Por isso que eu pegava e aí eu ia fazer backtest. Eu vejo que tem muita gente que tem preguiça de fazer backtest, não faz, Também entendeu? tem essa. É, tem que fazer. E eu vou te falar por quê? Porque eu no começo também tinha. Eu não ia fazer. Eu falava, gente, mas backtest? Mas como eu vou pegar tudo isso e fazer isso aqui? Então, assim, o começo é sempre um enigma para fazer, né? O backtest. Depois, quando você desenvolve a fazer, você não fica mais sem fazer. E é isso que vai te dar resultado. Uhum. Que aí você pega todo o conteúdo e fica praticando, aí pega todo o seu conhecimento, coloca o que você acha que é, define o que você quer operar, Exato, entendeu? exatamente. Exatamente. E é baseado no backtest que cresce, né? Assim, o que você vai ver em comum com todas as pessoas, cara, tem muita gente, né? A gente sempre fala dessas estatísticas, né? De traders e coisas do tipo, mas tem Uhum, uma boa galera aí que vive de mercado, viu? sim, Depois que eu comecei essas coisas assim, educacionais, eu acabei fazendo contato com muita gente. E tem muita gente anônima, né? Tipo, não sim. tá fazendo nada. A grande maioria é anônima, pra ser sincero, né? Que conseguiu já, Quem tipo, vai como posso ganhar? falar? Vou Opa, ver. vazou um Aí, pronto. e conseguiu achar o seu modelo operacional, faz ali a sua grana e o cara falou, meu, é isso. Não Não tem quero mais vontade de nada. educar nem nada do tipo, saiu de tudo e viveria a vida. Então eu tenho muito contato converso com muita gente nesse sentido. E o que que todas essas pessoas têm em comum, independente do operacional, se vai ser ICT, se vai ser SMC, se vai ser Wikofis, se vai ser indicadores. Eu conheço muita galera com indicador que vive de mercado realmente, que é totalmente anônimo, mas vive de mercado. Todos eles têm backtest, entendeu? É o que eu falo até na aula da coleta de dados, né? Você quer realmente ter isso daqui como uma carreira e viver disso daqui, você precisa fazer o backtest. É o trabalho chato que você tem que realizar. Mas é aquilo, né? Ou você realiza esse trabalho chato, ou você fica em um trabalho chato, né? É, Trabalho aí que vai consumir a metade da sua vida, vai te estressar e coisas do tipo, né, cara? é uma Pois é, decisão. exato. Tem que Eu, decidir. eu antes, quando eu comecei assim, eu não tava fazendo backtest, né? Aí uma vez eu passei por uma situação. Eu peguei um ônibus voltando para casa. Na época eu ainda trabalhava, né? Trabalhava ali, foi um pouco antes da pandemia, né? Eu trabalhava na região da Paulista. Eu fazia gestão de tráfego para um restaurante lá. E aí eu pegava metrô e ônibus para poder voltar para casa, né? Geralmente eu saía de lá, às vezes eu fazia hora extra, né? Porque sabe como que é essas questões de marketing, que gravar anúncio e tudo mais. Geralmente saía assim umas 17, 18 horas, né? Teve uma vez que eu saí 17 horas em ponto, assim, 17 horas eu pisei, eu lembro até hoje, cara. E eu fiquei com a pretensão, falei, nossa, eu vou chegar muito cedo em casa, né, meu? Vou chegar, pô, sair certinho 17, cara, no máximo aí umas 6h30 já estou chegando em casa. Eu entrei no metrô, aí o metrô de São Paulo é muito engraçado. Andou algumas estações, começou a entrar as pessoas tudo molhada. Falei, nossa, tá chovendo.
Você já sabe, né? Já bate de bate Sim. pronto. Pô, tá chovendo. Eu cheguei na última estação, desci, fui pegar o ônibus, estava chovendo. Só para vocês terem ideia, o que eu pensava chegar ali 18 horas, eu cheguei em casa tipo umas 9 e poucas da noite, quase 10 horas da noite, porque choveu, alagou as ruas, não tinha o que fazer, e não pode descer porque tá chovendo e não tem o que fazer, entendeu? Nossa, desse dia em diante eu falei, cara, eu vou fazer um backtest. Tipo, os caras que vivem falam para fazer backtest. E aí eu acompanhava já a velha guarda de mercado, digamos assim, né? Tipo o Stomer, Didi Aguiar, o Botelho, esses caras, eles sempre falam a respeito do backtest. Eu falei, pô, se esses velhinhos aí que estão vindo de mercado tá falando de backtest, então eu vou arrochar no backtest também. Aí eu comecei a fazer, entendeu? Aí eu comecei a levar isso daí a sério. Eu falei, pô, essa mudança só vai depender de mim, né? Não tem jeito. Aí foi onde eu comecei a fazer o backtest. Hoje em dia eu faço de uma forma muito mais tranquila, né? Faço bem de boa, tal. Faço as coletas de dados também, que isso daí é bastante importante, né? Toda vez que você vai negociar aí, você anota a sua negociação, né? A informação ali que te levou a clicar ou na compra ou na venda, porque no mercado muitas dessas informações elas vão ser replicadas, né? Muito das informações elas são replicadas, muitos dos conceitos eles vão ser replicados, né? Quem tá acompanhando a DAI aí e tá ouvindo a respeito do quarto e coisa do tipo, vocês vão ver que essas informações elas vão ser replicadas, gente. Por isso que tem um backtest, por isso que você consegue voltar no passado e pesar se essas informações vão ser funcional ou não. Então tem muita informação no mercado que elas são replicáveis, entendeu? São os dados de mercado que criam isso, né? A sazonalidade, por exemplo, é baseado em feitos, digamos assim, de replicação, entendeu? Determinado tempo o mercado tende a se mover de tal forma. E isso aí cria uma sazonalidade de mercado, você entende? Então, se você compreender essa dinâmica e começar a se apegar nisso e se aprofundar nesses estudos, cara, não tem outra. Sendo intenso nisso, o ano de 2025 tá aí, estamos no mês 3. Você pode chegar a 2026 e estar ali executando tudo de maneira autônoma, né? Sem a necessidade de ambiente, de mentores, nada do tipo. Já sabendo o que você tem que fazer, como você tem que fazer e coisas do tipo, entendeu? Nesse sentido. Exatamente. É isso. Eu até comecei esse um episódio, né, que eu falo aqui no canal, justamente para a galera ver várias formas, né, vários mentores aí diferentes que já têm um operacional, já tem consistência no mercado, né, já vive do mercado, para poder ver que, meu, é construção, Sim, é uma construção. Todo mundo tirou um tempo da vida para estudar e fazer isso valer a pena. E foi isso. é isso daí mesmo. Exatamente isso, gente. Exatamente isso daí. Então, todos os caras constantes no mercado, eles fizeram isso, né? É por isso que eu sempre falo pro pessoal. O mentor não tem uma coleta de dados para poder mostrar para você, se não tem um backtest para poder mostrar para você, se a validação dele não é nenhum backtest, eu já paro de ouvir, para ser bem sincero, né? Eu sou bem crítico em relação a isso daí. Eu vejo informação meio que à toa assim, eu já paro de ouvir. Esse ano, o ano de 2025, pra vocês terem ideia, eu silenciei todos os mentores do meu Instagram, assim, deixei só alguns ali que eu sou mais chegado, o restante eu silenciei tudo. Justamente porque comecei a ficar enjoado com as informações, né? Justamente nesse sentido. Mas eu vejo que tem um momento que você precisa catalogar tudo que você tem e ficar meio que em off, É, né? exatamente. Pesar na balança, né? O que realmente você vai utilizar, o que não vai utilizar. É o trabalho da caverna que tem que ser feito. Se você quer viver de mercado, você vai ter que fazer esse trabalho aí, meu. Sim, Tem que fazer esse trabalho aí. Eu acabo realizando esse trabalho, sim. Eu continuo fazendo ele, né? Tem muitas vezes que eu entro pro escritório aqui e deixo o celular lá fora e faço minhas coisas, entendeu? Às vezes eu desperto assim na madrugada, meio que aleatório. Aí eu levanto. Esses dias mesmo, assim, eu acordei. É que eu tenho um gato, né? Então, meus gatos começaram a brigar do nada na madrugada, eles começam a brigar. Eu acordei, era umas 4 e pouca mais ou menos. Eu falei, quer saber, velho? Fui, lavei o rosto, escovei os dentes e tal, passei um café e vim pro PC. Aí eu tinha que terminar uma coleta de dados que eu estava fazendo. Eu fui, terminei ela, já fiz algumas leituras de mercado. Eu falei, pronto. Meio que do nada, entendeu? Então é isso daí. É o tipo de coisas que você tem que fazer. Mas.
já pensando a longo prazo, imagina que você começou a fazer isso, imagina que deu certo, cara, você vai ter uma liberdade muito incrível, entendeu? Muito incrível mesmo. Semana passada aí a gente tava em um trade, né, do Alt e do NZD, os trades que a gente tinha deixado rolar, a gente entrou aqui nesse trade, deixa eu ver se não me engano, foi na terça-feira, né? Foi Uhum. semana passada e teve aqui da outra semana que a gente também entrou na terça-feira. Eu passei o resto da semana meio que à toa. Porque eu não tinha o que eu fazer, entendeu? Vou fazer o quê? Vou inventar moda? Não tenho o que eu fazer, então eu vou deixar rolar, entende? E aí, cara, você vai fazer mil e outras coisas que você às vezes tem vontade de fazer, mas não consegue fazer por conta da sua rotina, né? E aí eu consigo ter essa liberdade, finalizar um livro que eu estava lendo, ficar de boa em casa, entende? E treinar em horário de herdeiro, essas coisas, mano. O É, estilo de vida que você como eu pode tô estar no sonhando. swing, eu ainda tô neles. Ah, você não tá nesses dois trades, né? Boa. Eu tô neles Top ainda. demais, top demais. Top demais. Muito bom. 2 semanas aí já, né? Porque ele foi um teste de paciência aqui nessa acumulação. Hã? Aqui, né? Aqui você É, fala, né? nossa, ele Foi, a gente começou comentou a com o pessoal. acumular e foi bem na True Open do Q2, eu até falei Hum. lá. Aí, ó, Aqui, gente, acumulou, acumulou. Vai ficar aí acumulando agora. Tem que esperar. pior que é verdade. É. Aqui. A intenção, na verdade, aqui, eu até comentei com o pessoal, é que essas entradas aqui, elas fazem parte de um projeto, né, que eu desenvolvi lá para o pessoal, para eles poderem entender o que que é um modelo operacional e como que você utiliza um modelo operacional, né, que a grande vantagem competitiva no mercado é quando você tem um modelo operacional e você pode replicá-lo ele e ele vai ser positivo. Então, essa é a verdadeira vantagem que a gente tem competitiva dentro do mercado, né, quando o seu modelo operacional ele consegue ser sustentável, digamos assim, ele consegue ser positivo durante o tempo, né? Então, quando você para fazer backtest a respeito de um modelo e ele é positivo, então significa, pô, foi positivo no passado, obviamente nada garante que ele vai ser positivo no futuro, porém isso é dados de mercado, né? Eu vejo Uhum. muita pessoa falando, funcionou no passado, será que vai funcionar no futuro? Pô, cara, então rasga essa sazonalidade, por exemplo, né? Para de fazer leitura de trimestre, por exemplo, porque essas informações, elas dizem respeito ao passado, não ao futuro, entendeu? São coisas que aconteceram no passado que a gente finca e baseado nelas a gente entende que tem uma alta probabilidade de poder acontecer no futuro, entende? Então esse foi um modelo operacional que eu mostrei lá para o pessoal, né? E aí foi as três entradas que rolou, né? Depois que a gente começou esse projeto lá. Só que a ideia que eu tenho de fazer com esse projeto é conseguir alongar mais os trades. Então, assim, esses trades, esses dois os últimos trades que rolou, né, que foi essa compra aqui e essa compra aqui, eles não eram para ter acontecido. Talvez esse era para ter acontecido, mas esse daqui não. Porque a ideia seria segurar esses dois trades aqui, entendeu? E simplesmente deixar assim. Mas aí ao longo do tempo a gente vai fazendo com mais calma, né? A questão de segurar o trade já é uma coisa que a galera tem um pouquinho de receio a mais, né? Aí, segurar o trade. Tem que É, ser trabalhado mesmo, porque é deve aquela ser bem coisa. trabalhado. No começo, você vai ver muitas vezes o trade voltando, te tirando no zero, até você entender o que você está replicando ali, né? Porque automaticamente você começa a ter confiança no seu operacional. Exato, exato. Isso daí desenvolve a questão da sua mentalidade para deixar o trade andar, né? Exato, exato, exato. É familiaridade, né? Você começa a pegar familiaridade, Sim. entender, né? Isso mesmo, você começa a respeitar a sua operacional nesse sentido, né? Tem que ir pra guerra, né, meu? Não tem o que fazer muito não também. A gente vai fazer o backtest, mas É, tem hora que você vai ter que executar no ao vivo mesmo. eu até Eu falei como... na live, eu falei, gente, ó, eu passei por isso várias vezes, eu nem dormia, porque né, eu gosto de swing trade, mas assim, eu queria deixar as ordens, né? E aí no começo, nossa, eu só dormia quando já tava no break-even. Se tivesse com stop ali, eu ficava olhando a operação direto, até eu conseguir, né, deixar o É, negócio lá. Todo mundo passa. pior que isso é verdade. Já teve muitos trade meu que andou legal, depois retornou, voltou. Mas assim, eu trabalhei muito essa questão de deixar o trade correr na época de cripto, que eu operei cripto, né? Uhum.
na época que o BTC estava caindo, né? Eu utilizava o Wyckoff nessa época e entendendo a teoria de Wyckoff, ele me auxiliou muito. Então, eu deixava os trades correr, tipo, o pessoal falava, mano, como você pega tudo isso daí de R? E eu deixava lá. Às vezes eu fazia parcial, às vezes não, mas eu deixava correr, entendeu? E aí eu fui meio que me familiarizando com isso, né? E entendendo também a grandiosidade do mercado, né? Assim, é, imagine que você fez seu backtest, você definiu o seu modelo operacional, você pegou alguma entrada, você não vai resolver a sua vida do dia para a noite dentro do mercado, né? Tem muita pessoa que acha que vai resolver a vida do dia para a noite. O cara vem para o mercado com atraso de 5 anos de vida, e aí ele acha que Uhum. ele vai resolver tudo em um ano só. Não é assim que vai funcionar. Então, conforme você vai avançando, você vai criando maturidade, etc, e tudo mais. Uma zona de emprego, digamos assim, como qualquer outra, né? Você É entra uma no. constante. Ah, é isso, não Uhum. tem muito o que inventar aqui. É mais nesse sentido, entendeu? Não é nesse sentido. Mas aí, gente, como que tá as questões de pergunta aí? Será que vocês têm alguma pergunta para fazer? Curiosidades sobre o operacional, coisas do tipo? Se bem que o operacional vai ser bem familiar com o que a Day tá fazendo, né? Não tão assim, porque eu não tô alongando tanto o trade igual ela tá fazendo aí, mas os conceitos que eu trabalho ali são bem similares, né? E aí, gente, alguma pergunta? É agora. Mas aí já fica à vontade aí. Perguntem agora. Deixa eu ver como que tá aqui. Exatamente isso. Estamos seguindo nesse sentido, operando dessa forma. Qual seria o modelo mais seguro para alguém começar no ICT? Para começar, você não tem modelo. Eu acabei de falar, Emerson, para começar, você não tem modelo, irmão. Você vai ter que estudar. É, realmente, não Não mesmo. tem, cara. Não dá, não dá. Porque, cara, assim, o que eu falo pro pessoal é o seguinte, né? Eu tenho um discurso desde quando eu comecei, né? Desde quando eu comecei a educar, ali em agosto de 2023, que eu iniciei o VIP. A minha primeira aula, eu já começo com a frase icônica do Michael, a qual ele diz que os mercados, eles não recompensam os preguiçosos. Então, eu já comecei com essa aula, entendeu? Falando, cara, os mercados não recompensam os preguiçosos, então aqui vai ser ambiente de estudo, trocação de informação, etc, e tudo mais. E eu também não vou trabalhar com cal, ou seja, eu não vou ficar enviando ordem aqui de compra-venda para você. Por quê? Quando você entra numa negociação, o que vai ser trabalhado em cima dessa negociação vai ser o seu emocional, entendeu? E muitas pessoas, elas não têm um bom emocional ainda pro mercado. Aí o cara que tá começando já pegar, tipo, caos, já pegar modelos prontos, não vai ajudá-lo, vai mais atrapalhá-lo, entendeu? Durante todo esse processo que eu tô no mercado, conversei com muita gente e isso daí é um fato, entende? É um fato. As pessoas elas não vão conseguir se desenvolver. Agora, ah, por exemplo, que ela está fazendo ali com vocês que eu vi lá dentro, né? Então ela define, né? Ela explicou para vocês como é o modelo operacional dela e vocês vão procurar entradas relacionado a esse modelo operacional. E isso daí já vai ser bom, porque vocês já estão trabalhando a questão de um modelo operacional que já tem uma certa validação, que vocês conseguem pegar a estrutura desse modelo e fazer backtest para ver se ele vai valer a pena ou não para você, entendeu? Então é um trabalho um pouco diferente. Mas para iniciante eu sempre falo, cara, esquece, senão você vai se desiludir. Você vai passar assim, um ano no mercado tentando fazer negociação. Eu converso com muita gente que já passou mais de anos no mercado naquela gangorra. Passa um teste, explode, nunca saca, tal, enfim, não tem constância nenhuma. Falo, pô, que hora que você vai acordar para a vida que você precisa primeiro se informar, você precisa primeiro se conhecer, às vezes, na negociação. Se conhecer é entender, será que você realmente nasceu para poder fazer negociações de day trade ou nasceu para fazer uma negociação de swing trade? Eu trato de pessoas que elas não conseguem fazer swing trade, também trato com pessoas que não conseguem fazer day trade. Então, cada mente, eu sempre falo pro pessoal que cada mente é uma sentença. Você precisa entender qual que é a sentença da sua mente antes de querer estar dentro do mercado, entendeu? Você não compreender isso daí, cara, é um pouco complicado. Porque o cara não sabe qual que é a sentença da mente dele, o cara não sabe como que ele se sente confortável para trabalhar.
E aí ele acaba não se desenvolvendo. Aí, se ele acaba não se desenvolvendo, não vai ter chance, irmão. O mercado não vai te recompensar, entendeu? Michael também tem uma outra frase, a qual ele diz que os jogadores ganham dinheiro, mas os jogadores não ganham a vida. Então você tem que separar se você quer ser o jogador que vai só ganhar dinheiro, ou você quer ser o cara que vai ganhar a vida nisso daqui. Então tem todas essas diferenças aí que você precisa trabalhar, entende? Infelizmente foi comercializado a ideia de que isso é muito fácil, de que um curso de R$ 1.000 vai poder te auxiliar e coisas do tipo, mas não é assim, cara. Eu tenho pessoas que estão comigo desde o início, mas até hoje eles ainda não se acharam ali no mercado, no sentido assim, putz, GK, eu só vou seguir isso daqui. Tipo, eu posso parar de falar com você porque eu já sei o que eu tenho que fazer. Mas também tem pessoas, uma grande porcentagem, uma grande maioria já sabe o que fazer, entendeu? Já sabe o que fazer, como fazer, etc, tudo mais. Definir o modelo operacional. Então, a dinâmica a respeito de modelos de entrada é algo que eu sempre falo que você vai ter que definir, entendeu, cara? E você vai definir através aí do estudo. Não existe modelo seguro nenhum dentro do mercado se você não sabe como que aquele modelo foi construído, por que que ele foi construído, qual que é a relação de assertividade dele, entende? Por exemplo, esse que eu estou estruturando com a galera, teve um membro nosso que pegou e jogou aí para 2024. E ele fez na vaca louca. Quando eu digo na vaca louca, ele não utilizou nenhum filtro. Apareceu ali os SMTs, como eu estava comentando, nos horários, etc, tudo mais, ele fazia a entrada. E aí ele mostrou ali uma relação de assertividade de 60%, 58 a 60%, né? E numa conta, acho que de US$ 5.000, terminou o ano fazendo US$ 12.000. Só que isso daí sem filtro nenhum, né? Só pegando e fazendo. Só que apenas com isso também já deu para a gente poder entender e validar que o modelo operacional que a gente vai trabalhar e construir ao longo de 2025, né? Em cima dele, é, ele já é válido. Então, pô, a gente pode confiar, a gente pode fazer, né? E esses três três aí que a gente pegou no áudio NZD, eles vêm desse modelo. Então, já tem uma outra validação aí, entendeu? Então, é sempre nesse sentido, entendeu, Herbert? Porque, assim, eu tenho conhecimento suficiente para poder te trazer diversos modelos de negociação, né? E falar para você, ó, começa por aqui. Mas é aquilo, né? Eu não sei como que a mente do Herbert funciona, não sei a realidade da sua vida, né? Por exemplo, eu tenho conversado com o pessoal e falando, às vezes a pessoa ela tem uma rotina muito exaustiva e o cara quer, tipo, ser um day trade. Meu amigo, você não vai ser, cara. Tem pessoas que eu conversei que estavam acordando mais cedo para operar em Londres. Eu falei, irmão, você vai passar 2025 todo acordando em Londres e você não vai ter constância nenhuma. Você vai sempre se lascar. Essa vai ser a sua vida vai ser a gangorra. Você vai estar bem, vai estar mal, vai estar bem, vai estar mal. Porque não vai ter chance de você ser lucrativo no mercado desse jeito, entendeu? Não tem, cara. Esquece isso. Você tem que assimilar com a sua rotina. Pô, sua rotina é corrida? Então, cara, vai para um HTF, faz uma negociação em 1 hora, em 4 horas, pelo gráfico diário. Pô, vou pegar poucas negociações, aí eu vou entrar no Instagram, vou ver os caras pegando 10, 20 R ali e eu vou estar lá. Só que você vai estar construindo a sua carreira de maneira constante. Daqui a pouco, você está negociando pelo gráfico diário, só que você está tendo mais resultado que os caras que estão negociando ali em outros times. E daqui a pouco você desenvolve seu modelo operacional, e aí seu modelo operacional começa a dar certo, e você começa a escalar as suas contas, e você começa a ter resultado. É tudo uma construção, entendeu, cara? É tudo uma construção, cara. É nesse sentido. Então, por isso que eu falo que o modelo operacional mais seguro para alguém vai ser aquele que ele vai desenvolver ao longo do tempo. E aí, para você ter esse desenvolvimento, você vai ter que arrochar aí em questão de estudos, de backtests e coisas do tipo, entendeu? Quando eu passei para o swing, você falou de Londres, eu fazia isso antes, né? De eu ir para o swing trade. Minha vida sempre foi muito corrida, e aí eu não tinha muitos horários na época, né? Que eu comecei. Certo. E aí eu fazia o quê? Acordava em Londres para pegar o horário de Londres, né? Para operar. Só que era, Muito. lógico, intraday, né? Gente, para mim não deu certo, não dava certo, não tinha como dar Né? certo aqui. E Não tem aí foi ninguém que quando, dá certo. eu fui desenvolvendo essa questão do swing trade também, operar só HTF. E aí eu acabei gostando, né? Aí eu me aprofundei só no HTF e fui. É, Mas eu passei por isso também. É uma questão de vocês verem como que tá a vida hoje mesmo, né? Vocês estão exato, exato. trabalhando muito, porque assim, o day trade principalmente, é alta performance. Vocês é igual um atleta, entendeu? A gente está aqui fazendo um trabalho de alta performance.
E exige muito da mente e também do seu corpo, porque fica exaustivo. Então, se Sim, vocês estão cansados para vir para a tela, logicamente que não vai ser um trabalho tão exemplar assim. Então, o swing trade, nesse sentido, de quem não tem tempo, é o melhor, na verdade, para fazer. sim, É sim. o que mais dá certo. Exato, exato. É o que desde o começo eu sempre falo pro pessoal, vamos negociar HTF que não tem erro, né, cara? Vai se encaixar, porque eu sei que a grande maioria, assim, 90% das pessoas que estão no mercado, eles não estão vivendo de mercado, eles estão financiando o mercado. Então o cara tira o Sim. dinheiro do CLT dele para jogar dentro do mercado. Se esse cara colocar a mão na consciência, começar a ver o tanto dinheiro que ele está deixando passar, o tanto de coisa que ele poderia estar fazendo fazer, e ele não está fazendo por conta desse vício, digamos assim, se ele não mudar esse comportamento, não acordar para a vida, não despertar assim, meu, você vai passar o restante da sua vida. Você vai ser aqueles caras que têm anos de mercado e tá sempre nessa mesma narrativa, de que Uhum. não conseguiu ter nada no mercado, entendeu? Aí depois, talvez, conforme você está criando mais maturidade, você pode até acabar mudando o seu operacional, né? Teve muitos alunos ali que primeiro foi por uma questão HTF, conseguiu adquirir uma constância, conseguiu entender como que eles vão negociar, e aí depois eles foram, reduziram ali o time e agora já atua de uma outra maneira, entendeu? Mas primeiro, sempre nessa compreensão aí. Everton falou o quê? Em relação ao operacional, estruturação de conhecimento, estudo, qual seria a ordem correta? Puta, a ordem correta para buscar o estudo, eu não sou muito bom não com isso, hein? Daí já te respondeu aí. Não sou muito bom com isso daí, não, cara. Mas é nesse sentido, entendeu? Então, já fica aí a ideia, cara. O que eu sempre recomendo pro pessoal é o seguinte, né? Principalmente quem vai seguindo essa metodologia. Cara, silencia tudo, entra no seu modo caverna aí, vai lá na playlist da Core Content, dá play nela e só volta pro mundo quando você zerar aquilo. Pronto, você vai resolver sua vida. Você vai economizar anos de mercado sofrendo, um monte de coisa, cara. Entendeu? Que realmente ela é completa, ela tem tudo ali. Tudo que você precisar ali, ela tem essas informações. Então corre para lá e assiste lá que vai ser um bom direcionamento. Fora que tem muitos assuntos que o Michael acaba citando, né? Que as pessoas que ele acaba mostrando ali, né? Assuntos de cote, de sazonalidade, de interest rates, leitura de taxas de juros, quarterly, enfim, todas essas questões ele acaba abordando ali. E aí ele sempre traz o nome ali da pessoa que você pode se aprofundar no estudo, né, da referência daquele assunto. E você pode pegar isso daí também e tomar como direcionamento. Então, tá ali, cara. TradeView gratuito, conta gratuita também para você fazer o backtest. É só querer. Literalmente é só querer. E aí, gente, dúvidas? Mais dúvidas? Não sei quantas horas já passou. Bateu o quê? Uma hora já? Bateu uma hora. Alguém com mais dúvidas, gente? Show, 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 show. Não? Todo mundo ok, conseguiu compreender. Uhum. Todo Bom, mundo certinho aí? eu De fui claro e boas, muito top. bom. Eu fui claro e muito bom, vocês são muito inteligentes, uma das duas coisas. Ai, Qual o cansativo. ativo preferido de vocês dois? Eu- Fala aí, GK, primeiro. Cara, o meu é euro, assim, eu trabalho a cesta do DX, né? Então o meu acaba sendo euro USD, GBP USD, o que tá aqui na tela. Euro USD, GBP USD, AUD NZD, Nasdaq S&P. E aí, às vezes eu pulo aqui para o SDJPY, CAD JPY. E esses dois aqui eu deixo livre para poder sempre colocar o ativo que algum aluno ali pergunta, né? Então, esse caso do EuroAudio, por exemplo, de BPAudio, eu nunca nem operei esse ativo aqui. E do Eu Xiao Euro aqui comecei a também, só fazer para os olhar. exóticos por causa do trade por spread, né? Aí Ah, fechamento de spread, né? eu só opero fechamento de spread neles. Uhum. Muito bom, muito bom. É, É, é assim, eu... ó. Eu gosto também do SD, tá? Eu comecei tudo no Forex. Então, para mim, eu passei um tempão operando euro e GBP. Nossa, um tempão, era só os dois. Aí depois que eu mudei para os outros, que aí eu fui entender de correlação, enfim, né? Que isso que ajuda vocês passarem para mais moedas até, né? Sem entender de correlação. Então, eu também.
tenho todos ali que o GK pontuou de USD. Eu não opero índice, opero commodities, Boa, tá? boa, boa. Isso daí. Eu fiquei por aqui mesmo, sim. Antes eu mudava muito de ativo, né? Mas aí eu ouvi uma frase bem interessante que eu comecei a pensar sobre, né? É, ou você é raso no conhecimento do oceano, digamos assim, ou você é profundo em algum lago, né? Ou seja, ou você conhece todos os assuntos, ou você acaba sendo profundo em algum assunto específico, né? Sim. E aí eu falei, pô, você é específico, você é profundo em algum assunto específico, né? E aí foi onde eu comecei a mudar. Mas eu também atuei por sazonalidade, né? O meu começo, tem até um tweet meu há bastante tempo aí que eu publiquei, né? Que eu falei, cara, quando eu comecei a estudar os conceitos de PDA, eu pensei que eu iria me apegar aos índices, né? Porque é o que o Michael mais utilizava na época. Uhum. Porém, eu me apeguei mais ao Shaw, então eu operei muito Shaw. Tipo, tanto é que eu antes tinha uma marcação completa do IPDA do Shaw, completa. Desde quando ele aparece aqui no TradeView. Eu peguei o Shaw aqui, literalmente eu fiz isso, tá? Eu peguei o Shaw aqui desde quando ele apareceu no TradeView, ó. As primeiras barras expressivas, né? Obviamente. Se eu não me engano, essa daqui, ó. Isso, janeiro de 68. Cara, eu peguei tudo isso daqui, ó. Pelo gráfico, nem lembro se o gráfico era mensal ou era trimestral, mas aí eu vim reduzindo, né? Porque na época meu TradeView ele era gratuito, então não tinha tantas barras assim. E aí eu vim fazendo a divisão. E eu tracei todo o IPDA dele. A marcação ali. Mas na época eu fiz uma marcação específica, né? De 60, 90, 60, 30, né? 9, 6, 3, que era a divisão que eu utilizava para o Shaw. Mas aí depois eu fui para os índices, aí eu pulei e fiquei mais focado nos índices. Tudo dependeu também do que eu estava estudando na época, né? Então, na época do Shaw, eu estava muito no IPDA, estudando o IPDA, as coisas do tipo, divisão de tempo, isso, aquilo, outro. E aí depois eu comecei a me pegar muito no SMT. Aí quando eu fui para o SMT e eu comecei a desenvolver os insights a respeito de SMT, comecei a trabalhar em cima dos SMTs, aí eu já estava nos índices. Aí depois eu acabei migrando para o euro e pro GBP para poder fortalecer a minha visão de correlação de mercado, sazonalidade e leitura de taxa de juros, né? Então eu atuei dessa forma, entende? Mas até hoje eu mantenho só esses ativos aí também. Tem muita novidade não. Porque tem alguns ativos, por exemplo, para os estudos de SMT, os índices foram essencial para mim, entendeu? Você parar para pensar e falar, putz, qual é o SMT que eu vou utilizar com como Shaw. Na época eu não sabia, entendeu? E não tinha ninguém para poder me explicar. Aí eu participei de um campeonato, de uma mesa proprietária, e o primeiro colocado, eu sempre fiz isso, né? Eu sempre observo, até hoje eu faço isso daí, né? Todo final de mês ali eu vou me inscrever, né, em uma competição. Eu acabo nem negociando a competição, mas eu me inscrevo para mim conseguir observar as negociações dos terceiros, dos primeiro, segundo e terceiro colocado, gente. Isso daí me ajudou bastante. E aí foi observando isso que eu vi que toda a operação que o primeiro lugar fazia no ouro, ele também fazia na prata. E eu falei, pô, é óbvio, o SMT nos dois. Aí eu comecei a utilizar a SHA-USD com o SHA-USD, né? Digamos assim, quem trouxe essa ideia para o Brasil, etc., né, para o pessoal começar a utilizar, foi eu, entende? E aí eu passei isso para a galera, e aí um tempo depois, três alunos ali começaram a estudar sobre o Shao, só querer operar o Shao. Aí eles descobriram uma confirmação do SMT. Então, assim, ocorre um SMT entre ouro e prata, aí eles entendem o SMT, pega o Shao e o Shao euro, e aí, baseado naquilo, eles refinam o SMT para poder pegar a negociação. E vem dando certo, né? Deu certo. Hoje em dia eu acho que eles não estão operando dessa forma, mas na época eles estavam operando dessa forma e conseguiu pegar Nossa, bons. o Shaw Euro também? É, o Shaueiro. Shaueiro. Ih, como que troca esse negócio aqui? Não sei mexer nisso daqui. Agora foi. É o Shaueiro, né? Então, basicamente, eles faziam o seguinte: utilizava. Aqui o meu tá até o Shaueiro aqui. Utilizava o Shau e o Shag, né? Que eu passei para eles. Sim. Então, deixava aqui o Shag USD. Vou tentar dar um exemplo aqui para vocês, rápido. E aí tinha algum SMT, agora vai estar meio discrepante. Mas se não me engano, acho que foi por aqui no fundo, aqui no É, final agora eles de estão para alta 23. só. Aqui, 2023, exato. Foi isso daqui mesmo.
Enfim, aí eu mostrei para eles, aí vamos supor que eles pegavam algum SMT. Vamos colocar esse SMT que aconteceu aqui no fundo, por exemplo, de 2024, ó. E aí separa toda essa região aqui de Wick, né, que seria o pavio aí, que foi deixado em 2023. E aqui o pavio que foi deixado em 2023 também no ouro. E aí se Uhum, observa, né, que houve uma mitigação mais agressiva por parte da prata do que por parte do ouro. Então eles entendiam que essa zona é uma zona de SMT, né? E o que que eles iriam fazer aqui? Ia pegar, puxar o euro, e agora dentro dessa zona eles vão procurar a entrada, né? Basicamente está por aqui. Deixa eu tentar voltar para o semanal só para me conseguir marcar. Aqui, ó. Aqui a zona acontece basicamente aqui, ó. Isso, marcar daqui até aqui. Então, aqui nessa zona eles procurariam o SMT, entendeu? uhum, Aí seria o refino do SMT. Basicamente isso. Eles iam negociando, entendeu? Iam negociando. Tipo, aqui mesmo a gente já consegue ver um aqui, ó. Se eu fizer uma marcação aqui, bem básico, bem simples, ó. Opa, aí. Você já vê o rompimento aqui dessa zona. E aí você não vê aqui no chão euro. E aqui já seria a ideia para eles de que eles podem comprar o Shao USD. E aí procuraria por compra aqui. Então eu entendi que, opa, abaixo dessa linha aqui eu vou estar comprando, né? Ou então quando eu retornar aqui para cima eu vou estar procurando por compra. uhum, E aí vai nesse tiro, entendeu? Não tem muitas CMTs ocorrendo dessa forma, digamos assim, né? Acho que aqui tem outro, não. Aqui ficou meio que igual, né? É. uhum, Mas enfim, foi basicamente isso, gente. Eu não cheguei a fazer tantos backtest aqui. Eu até cheguei a fazer, eu tentei algumas marcações aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver essa marcação. Foi de um trade que eu perdi. Na verdade, eu não peguei esse trade, eu perdi ele. Eu perdi esse trade aqui, cara. Opa. É o seu, Dai, é o seu, né? o quê? E o áudio. Calma aí. Mas aqui foi um trecho que eu perdi, gente, ó. Aqui, se vocês observarem, né, criado aqui uma zona de BPR aqui, né, uma matriz aí que vocês já devem conhecer, né, ineficiência aqui da compra e ineficiência da venda. Também foi criado aqui no Shao Euro, porém, só o Shao Euro aqui nessa vela, né, da quarta-feira, né, 6 de novembro, ele retorna para mitigar. E aí você vê que o Shao tá aqui embaixo, ó. Então, isso aqui é um dos conceitos que eu também trabalho com o SMT de mercado, né? Então aqui eu acabei perdendo essa venda, mas eu perdi foi por ganância mesmo, viu? Tá aí a velha história, porque é o seguinte, aqui o que que eu deveria ter feito, né, na verdade, assim que ele reagiu aqui já, eu já deveria ter vendido aqui por essas regiões e ter colocado o stop aqui, né? Só que o que que eu fiz? Quando eu cheguei a negociar, cheguei a executar, foi algum desses candles aqui, só que quando ele fez essa queda aqui, aí eu peguei o meu stop e eu joguei, tipo, meio que quase no zero a zero. Foi basicamente meio que pra cá, assim, ó. E aí, quando ele fez esse retorno, o spread da minha corretora me tirou aqui. Aí eu perdi toda a queda. Eu até falei pro pessoal, falei, nossa, eu perdi toda a queda por besteira. Que era pra mim ter pegado toda essa movimentação de queda aqui, ó. Que era o que eu estava planejando, entendeu? Aí eu deixei passar por besteira, por refino. Mas ó, o tal exemplo de que refino, às vezes, ele vai mais te atrapalhar do que te ajudar. E aí foi isso. Daqui foi um dos trades que eu deixei passar, mas utilizando aí esse conceito que eu tô falando pra vocês aí dos SMTs de mercado, tá? Então você vê aqui a mitigação do BPR, enquanto o Shao tá aqui, ó. Então o Shao ele não faz essa mitigação, entendeu? Certo? E eu já tinha ideia de venda, já estou numa matriz para venda, seria isso, vender aqui nessa região e poder pegar toda essa movimentação aqui. Trade ia ser basicamente de 10R. E aqui também tem outro, ó. Agora aproveita que tem aqui, tá até no gráfico, ó. Só clicar em cima aqui para vocês verem, esse aqui foi 11R, né? Parece ser doideira, mas é isso daí mesmo, tá? Ó. Se vocês observarem, ó, vou até marcar aqui para vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? É basicamente isso, ó. E aqui você tem a renovação desse ponto, certo? Aí eu dei preferência para poder negociar o Shao Euro.
retornar mais pra cá, que aí dá pra gente ver de boa. Né? Aqui eu utilizei o conceito de retorno, né? Então ele fez um rompimento e tal, depois fez um leve sweep aqui também. Ó, tô vendo que aqui dá um outro SMT, digamos assim, né? E aí eu aproveitei e na hora que ele retornou, ele estava retornando, digamos, para a zona de SMT, aí eu comprei e coloquei o stop abaixo. E esse daí foi o trade que eu fiz no Shao Euro aqui no caso. Entendeu? Zero segredo. Utilizando o SMT de mercado. Todas as negociações que eu faço é com o SMT. Esse daí que é o meu grande operacional, né? A minha verdadeira constância dentro do mercado, ela veio após eu ter esse filtro, né? Dos SMTs. Antes eu fazia um dinheirinho, aí perdia uma coisinha, fazia outra, perdia outra. Não tinha aquela constância mesmo do tipo, cara, tô terminando uma sequência de. Tipo assim, eu nunca tinha terminado um trimestre positivo, um trimestre e aí 3 meses positivo. Terminava dois positivo, um meio que no zero a zero, ou não tão positivo assim, às vezes no negativo, mas nada de uma sequência muito boa. Aí quando eu comecei a ter o SMT como um modelo operacional para mim, aí que as coisas mudou, entendeu? Aí que as coisas mudou. E aí foi isso. Aí eu consegui fechar trimestres, anos, e aí foi que foi. Show? Deu pra entender aí? Pronto, agora sim. Muito bom, muito bom. E aí, gente? Por isso que eu falo que ele é o rei dos SMTs, tá vendo? Uhum. Como deixo aqui os dois gráficos diferentes na mesma janela, cara, aqui você tem que ter o TradeView pago. Eu utilizo o básico do TradeView, o plano básico, né? Aí você clica aqui em cima e faz essa É, divisão, tá? eu também tenho plano básico, porque é necessário até para alguns indicadores que vocês forem usar, tá? É, também tem essa. Geralmente os que não é pago, vocês vão ter um probleminha aí. Acho que é só um ou dois indicador, né? O TradeView É, diminuiu. uhum. É isso mesmo, isso mesmo. Mas eu peguei mesmo o plano básico para mim poder fazer essa divisão aí das duas telas. Mas se você não tem, o que você pode fazer é o seguinte, ó, tá vendo aqui o meu euro e o meu DX? Aqui eu fiz o seguinte, eu vou te fazer aqui com o GBP, né? Você vem aqui nesse mais, né? Comprar ou adicionar símbolo. E aí vamos colocar aqui um áudio USB, por exemplo. Um áudio USB. E você pega um áudio USB e vem aqui ó, no novo painel. Aí ele vai aparecer aqui embaixo. Na verdade, já tem um aqui também, né? Qual que é esse daqui? Já até esqueci. Aqui é o Shag. Nada a ver, mas ok. Enfim, ele vai aparecer aqui embaixo, ó, só que ele aparece em forma de linha, tá? É só você clicar, tal, e fazer toda a modificação de linha, mudar para barras, tal, tudo mais, fazer, colocar a linha do preço, barras não, perdão, velas. Aí você colore, etc, e faz tudo isso daqui, entendeu? Só que é o seguinte, você fez isso, ou eu fiz isso. Acho que dá até para você colocar três, quatro, alguma coisa assim, cara. Não me lembro bem. Você fez isso, está fazendo seus backtest. Começou a fazer marcação aqui, ó, não exclui, tá? Porque se você vir aqui e excluir, você vai perder todas as suas marcações. Então, o que que eu recomendo para o pessoal fazer? Vem aqui no GBP, que é o meu principal, e dou dois cliques nele. Ó, já vai sumir automaticamente os dois e não vai influenciar em nada. Porque o que eu fiz aqui foi maximizar o painel do GBP. E aí você pode fazer isso aqui também, ó, no meio, isso aqui nesse, entendeu? É isso. Isso aí, muito Aí bom, já muito me bom. ajuda. Bom, GK. Gente, e Acho que é aí, isso mais daí. alguma dúvida? Não? Hum, Nada? hum. Tranquilo? Ué, Depois, eu até falei para GK, depois a gente faz uma aula aí de quarters, tá? sim, sim, sim. Vamos, A vamos gente faz formalizar uma isso daí, aulinha inclusive. aí de quarters, que é o que eu também tenho mais Hum. especializada aí a mais agora, né? E aí eu fiz um modelo trimestral, tanto que essa operação do Aldi, eu entrei pelo modelo trimestral. Ah, isso que eu tinha comentado, né? É. Verdade. Então, aqui na verdade é o seguinte, né? O target está no PMH por conta aí do projeto, né? Mas eu falei parcial, falei pessoal, né? Eu tinha uma conta minha que fez uma parcial, bem onde está esse Coringa aqui, né? Eu coloquei uma figurinha para mostrar onde eu fiz a parcial.
Então eu fiz uma parcial aqui mesmo, foi na segunda-feira já começou ali se movimentando, eu fiz uma parcial e o trade ainda tá Uhum. rolando. Aí aqui eu tô deixando só para a questão do projeto, mas na verdade o meu grande alvo mesmo ele tá no fechamento de spread, né? Sim. Aqui o fechamento de spread que eu utilizo ele é um pouco diferente. Então vai ficar aqui no 66225, né? Que se você olhar para um euro e para um GBP, eles já fizeram toda essa movimentação, né? Tem essa marcação aqui do PDA 40, ó. Se você Ele abrir, tá casando com a minha saída. que bom, É igual, é no mesmo lugar. né? Que eu tô utilizando fechamento de spread. Mas enfim, é aqui que seria o alvo mesmo, né? Uhum, E aí, se você for olhar lá no euro, eu falo pro pessoal, né? Sempre se beneficiar dessas correlações de mercado, né? Ó, se você observar o euro e o GBP, o IPDA 40 já foi tomado, né? Que uhum. seria essa zona aqui, ó. Então só tá o AUD, o USD e o NZD para trás. Então vale a pena, talvez, quem tiver algum trade aí e tal, botar uma parcial no bolso. É, exatamente. Eles têm ainda uma pancadinha para andar, até em relação ao COT, porque o COT deles não viraram ainda totalmente. E do euro virou. Ixi, eu acho que travou lá, hein? Eles andarem um pouquinho mais acima aí, entendeu? Uhum. Aí é isso. Vamos ver se vai acontecer ou não. Beleza. Vamos ver, vamos ver. Brigadão, hein, GK? Muito É isso obrigado aí, Dai. Tamo junto. por estar aqui, né? Gente, obrigada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa eu, deixa eu ligar minha câmera aqui. Aí, Show, show. Mas é isso daí, valeu pronto, pelo agora sim. convite. Eu não trouxe Gente, nada pronto, né? Então foi meio avulso aí, mas eu acredito que deu para dar um direcionamento bacana. muito obrigada, gente. Obrigado, GK. Até a próxima. Logo mais a gente faz mais alguma livezinha aí, tá bom? Show. Obrigado, gente. Bye. Show. Tamo junto, galera. Boa noite para vocês, bom descanso. Qualquer coisa só, tô por aí.